Claro que esse é um assunto para Wlamir Brandalize, então vamos para a nossa vinheta, porque a gente tem um oferecimento da Copavel. Notícias da soja com Wlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Wlamir Brandalize está até de blusa de frio, isso quer dizer que está frio aí em Curitiba. Boa tarde para o senhor, seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro de hoje. Boa tarde, Fernanda, boa tarde a todos. Amanheceu 12 graus, tá meio... friozinho. Que nem diz, para nós está dentro da temperatura meio fresquinha de manhã, né? Mas se é o pessoal do Nordeste, já vai achar que nós estamos entrando no Armagedon já em abril, né? Mas eu confesso que eu sou mais do time Nordeste, viu, Wlamir? Qualquer coisinha já tô aqui encapotada também, não sou muito fã do frio. Ô, Wlamir, daqui a pouquinho a gente vai falar de frio, mas lá nos Estados Unidos, antes disso, o mercado da soja recuperando hoje justamente o que você e João conversaram desde o final da semana passada. Então, assim, o mercado já está recuperando, mas a gente tinha um horário importante aí, que era 1h da tarde. Como é que tá? Já tem alguma coisa no radar entre Estados Unidos e China? Porque o cenário que a gente tem é que nenhum dos dois lados vai ceder nessa guerra tarifária. O Trump deu até 1h da tarde do horário de Brasília hoje para a China voltar atrás, né, no tarifaço deles. O tarifaço da China efetivamente entra em vigor somente na quinta-feira. E até agora não teve nada de novidade. A China também está jogando duro, né, contra os Estados Unidos, em princípio sem grandes novidades. E o mercado de Chicago, na soja, ele caiu muito na semana passada, né? A soja ficou muito barata, né? Soja, farelo, óleo, tudo muito barato. E o que a gente tem que levar em consideração é que há problema de abastecimento de óleo vegetal no mercado global, então o óleo tende a ficar valorizado. A guerra comercial certamente ela vai trazer, às vezes, mudança de origem do grão, mas não vai trazer queda de demanda, então o mercado também começou já a olhar por esse lado. É provável que a China compre muito pouco nos Estados Unidos, mas compre muito no Brasil e alguma coisa em outros lugares, como na Argentina, o Paraguai. O Paraguai nem tem relação comercial, teria que ter relação comercial, mas em princípio ela comprará muito mais aqui no Brasil e dá para ver que o relatório dos embarques semanais aí da CSEC já vem mostrando isso e nós estamos com um recorde de embarques de soja acumulado nesse ano, já é um recorde histórico. Então, o ambiente de Chicago ele é um ambiente agora de reflexão para olhar esses valores que tinha ido abaixo de $10. Abaixo de $10 é inviável para o produtor americano porque não dá margem, ele não cobre custo de produção. E aí, automaticamente, o mercado diz, nós estamos na boca do plantio, né? O plantio ainda nem começou e cotação abaixo do custo, o produtor pode chegar na última hora e pular fora, né? Porque o milho está dando margem de operação e o produtor pode plantar mais milho. Seria essa a possibilidade, vamos dizer assim, nessa hora de troca de último momento. Mas o mercado sabe que valores muito baixos, eles não estimulam, né, o setor produtivo e talvez até atrapalhe a nova safra da América do Sul. Por isso que hoje é um dia de correção, né? Ele tinha caído nos dias anteriores, ontem ele tentou mexer de um lado ou outro, ele teve próximo da estabilidade, acabou no fechamento, com leve alta nos curtos e perdas pequenas nos longos, mas os prêmios no Brasil estavam muito fortes, né? Hoje, ao contrário, os prêmios do Brasil já recuaram de 10 a 20 pontos aí, conforme no momento de ontem. E isso dá fôlego também para Chicago, né? Prêmio em queda no Brasil acaba ajudando o mercado de Chicago a trabalhar com a linha positiva, né? Então isso também tem que levar em consideração. Mas não há garantia Fernanda, que hoje nós vamos fechar o dia aí com 15 a 20 de alta, que nem veio trabalhando aí nos últimos 20 minutos. Uhum. É possível que haja liquidação técnica e busca de lucros, hoje ainda em cima dos níveis que chegou, né? Porque essa alta de 15 a 20 pontos é uma alta importante, então dá para fazer lucros no dia, né? Pegar a margem positiva no dia, né? Se a alta aí que nem o setembro já é início colheita americana, então por isso que a margem de ganho é menor, mas os meses aí de aperto da entre-safra, de maio, julho até agosto, que é o fim da entre-safra mundial, essa alta é importante já para o investidor pegar e tirar um pouco de lucro hoje, então não há uma garantia que vai fechar o dia
com essa margem de lucro aí. Principalmente que se vier confirmar a parte da tarde aí que a China não voltou atrás e que o Trump venha colocar mais taxas em cima da China, que certamente daí vem atrapalhar esse fôlego altista aí da Bolsa e entregar boa parte desses ganhos aí ainda antes de fechar o pregão. Ô Vlamir, só reforçando, então hoje pode ser um dia de volatilidade para o mercado internacional, até porque o mercado está no movimento de recuperação, mas ainda aguardando alguma informação de um dos dois lados, ou Estados Unidos ou China. Ele está ainda muito pressionado, né, pela essa guerra comercial, mesmo ele tentando voltar aos fundamentos dele, que é a questão de demanda, oferta, não tem soja sobrando para o mercado global. O estoque desse ano ele está crescendo 7, 8 milhões de toneladas a nível mundial, então não é um crescimento muito importante, muito significativo. Isso traz a obrigação de que o mercado tem que se ajustar. Hoje ele está se ajustando, mas ainda ele está muito volátil ainda durante esse pregão por causa dessa questão dos Estados Unidos poder taxar ainda mais a China, da China não reverter, não teve negociações efetivamente, né? Muita gente está chegando na mesa do Trump para sentar e negociar, né? Até os japoneses aí, que são grandes exportadores de automóveis para os Estados Unidos, estão com a congregação, eles estão com um volume gigantesco de japoneses indo para os Estados Unidos para, a partir de amanhã, tentar negociar com o governo americano alguma coisa para não ser tão taxados como eles foram aí pelo governo americano. Então, as negociações seguem, mas a queda maior de braço é China e Estados Unidos, e essa continua sendo forte. Ô Vlamir, como é que está a conta para o produtor brasileiro hoje? Já que o senhor falou que os prêmios caíram, mas a gente tem Chicago subindo. Isso acaba compensando? Como é que está essa conta para o produtor brasileiro? Olha, hoje pela manhã o mercado estava em alta em relação a ontem, né? Tanto no mercado de porto como no mercado de produtor. A relação de troca por insumos ela está sendo favorável, então aquele produtor que está no momento de olhar insumos, fertilizantes, defensivos, talvez esteja na hora boa, ficar de olho nesse momento, né? Porque nós estamos no momento ainda que tem insumos com valores de importação de dólar de 5,50, 5,60, 5,70 e o dólar está 5,90. E o valor de soja em reais ele está num nível muito perto dos melhores momentos do ano. E tem posições boas também para 2026 já, né? Tem posições interessantes aí que o produtor pode olhar com relação à relação de troca, né? Para fazer as fixações, os barter, aproveitar o momento para fazer uma boa relação de troca, né? Usar pouco grão para pagar o seu pacote de insumos. Então o produtor tem que ficar atento que talvez nós estamos num momento de cavalinho encilhado aí para a relação de troca dos insumos da nova safra com o grão disponível e também com o grão futuro, né? Então o produtor tem que acompanhar isso, porque ele não pode esperar para comprar lá na boca da safra, porque vai ser um ano bem turbulento, de câmbio turbulento. Essa guerra comercial ela não vai acabar de curto prazo, ela vai seguir, e o produtor tem que ir aproveitando os momentos para fazer os bons negócios, né? Ô Vlamir, então para a gente encerrar aqui a soja, a orientação para o produtor é ficar de olho nessa relação de troca, já pensando no planejamento da nova safra de verão aqui no Brasil, que nesse momento ele pode ter boas oportunidades para fazer essa relação. Sim, eu estava conversando com produtores, e muitos produtores estão vendo aí que tem uma relação de troca bastante interessante, e isso traz ao produtor a oportunidade de já ir garantindo os insumos, né? Porque nós estamos num ano também que o custo do dinheiro está muito alto, né? Então as empresas importadoras de insumos, elas vão ser muito cautelosas. Então, nos últimos anos nós tivemos importações maiores do que foram as necessidades, aí no caso de fertilizantes defensivos. Esse ano é bem possível que nós vamos ter importações menores do que vai ser as necessidades, porque o pessoal da área de insumos sofreu muito nos últimos 2 anos com prejuízos aí de ter internalizado muito produto e depois ter tido necessidade de fazer liquidação desses insumos, vendendo abaixo do custo. Agora não, esse ano o que a gente vê das empresas é trabalhar dentro da coerência, importar o que vai vendendo e vendendo com margem operacional positiva, para não ter
riscos, e automaticamente o produtor também tem que acompanhar isso e comprando dentro dos momentos que ele precisa de pouco grão para ir pagando a conta. Então, estamos numa semana interessante, eu acho que é uma semana boa de insumos, e o produtor fica de olho, vai lá ver a relação, como é que está, se para ele está dentro de uma média boa, ele vai fazendo e vai garantindo os insumos para a nova safra. A nova safra é importante porque com guerra comercial, sem guerra comercial, o mundo não vai parar de comer, né? E o ano que vem vai ter mais população no mundo e mais demanda e o mundo vai precisar de mais soja, né? Com certeza. Ô Vlamir, só uma última pergunta para a gente fechar a soja. O senhor falou agora há pouco que o produtor americano, né, se não tiver um preço, uma rentabilidade, ele pode trocar milho, soja, ali, na verdade, soja por milho. Isso efetivamente, na prática, pode acontecer lá nos Estados Unidos? Olha, em grandes áreas, em grandes volumes de áreas, não. Ele pode trocar alguma coisa, sim. Talvez aí 200, 300, 400 mil hectares dessa área programada, até 500 mil hectares, há a possibilidade de trocar. Só que isso é importante que o mercado acaba reagindo, né, se acontecer. Então o produtor tem, porque o produtor olha hoje, o produtor americano está com custo aí de produção perto de 10 dólares e 20 aí o bushel, né? 10 dólares e 20 a 10 e 40 aí dependendo da região. E se o mercado ficar abaixo de 10 dólares, ele vai ter que torcer que os prêmios fiquem muito positivos para cobrir a conta. E não é essa a intenção do produtor, trabalhar só cobrindo conta, né? Então, ele pode chegar a deixar aquelas áreas que estão com produtividades menores, sem a soja, ou buscar o milho, o sorgo, que ele teria como alternativa, para plantar nessas áreas que tem uma condição melhor, e o milho está bem melhor na relação de troca para o produtor americano do que está a soja. Então, tem essa possibilidade. E se o milho está com cotações proporcionalmente melhores do que a soja, o sorgo também anda em paralelo ao milho, né? Então, também eles dizem assim, não vou querer investir muito, vou para o sorgo, né? Sorgo é uma cultura mais barata, né? Então, existe essa possibilidade. Mas, em princípio, não acredito que tenha grandes mudanças, não, porque o plantio vai se concentrar aí, provavelmente dentro do mês de maio, aí na maioria das áreas, porque o inverno está muito duro por lá e está longo, então vai ser naquela última hora, mas o produtor acaba plantando aí, provavelmente. Mas há uma projeção, né, de cair 1,5 milhão de hectares de soja, né? Talvez caia um pouco mais até, né? Mas já é um fator importante para a nova safra, que eles já começam com área menor, né? Potencial de safra menor que o ano passado.